Beleza, galera. Vamos fazer a questão 8. Consulte os anexos para responder essa questão. Esses anexos correspondem à documentação, a ISA do MIPS, né? Contém lá detalhes sobre todas as instruções. E também um guia de referência rápida. Se for necessário, eu consulto. Se as informações forem tranquilas, fáceis de lembrar, eu passo para vocês aqui. Vocês conferem lá por conta própria. Um programador está analisando o código MIPS e percebe que a instrução EDI T0T1 32767 foi transformada pelo montador em uma única instrução, que é a versão dela em hexadecimal e a versão dela em binário. Enquanto a instrução EDI T0T1 40000 foi convertida em 3 instruções, conforme pode ser observado na figura. Figurazinha aqui, o print lá do Mars. Então, na primeira instrução, o ED 89 parará, né, foi convertido, ou melhor dizendo, o EDI T0 T1 32767 foi convertido em EDI 89 e esse valor hexadecimal aqui. Enquanto que o EDI T0 T1 40000 foi convertido em 3 instruções. Tá? A lógica para a resolução dessa questão é a mesma da questão 7. Então, lá na questão 7, no vídeo anterior, eu detalhei minuciosamente para que servem essas 3 instruções, né? Por que é necessário fazer esse movimento. Nessa aqui, então, vou partir do princípio, vocês já viram a questão 7, tá? E vamos só fazer um reforço, vendo qual é a pergunta dessa vez, né? Se tem alguma diferença. Com base nisso, analise as seguintes proposições. Vamos lá. A instrução ADI é uma pseudo-instrução, por isso o compilador montador do MIPS converte a instrução em 3 instruções básicas. O fato de você ver uma instrução virando outra instrução é uma evidência para dizer que ela é uma pseudo-instrução, tá? Mas calma aí, né? Isso não é suficiente. Não é a única coisa que o montador converte, não são pseudo-instruções. O que está acontecendo aqui, que o EDI é uma instrução, tanto que existe o código de máquina aqui, relacionado ao EDI, certo? O que não existe é um operando, né? O operando aqui está dentro de uma faixa de valores aceitável, mas aqui embaixo não, né? Na questão anterior a gente fez as contas, né? Com 16 bits, nosso range máximo de valores possível vai de... vamos fazer assim, com 16 bits eu tenho 2 elevado a 16 combinações possíveis, então eu vou fazer isso aqui, fazendo essa conta, vai dar 65.536, só que na verdade metade disso é usado para valores negativos e a outra metade para os valores positivos, incluindo zero. Então meu range fica de menos 32.768 a 32.767. Então, na instrução aqui de cima, eu estou no meu limite do range. Na instrução de baixo, eu extrapolei o range. Então, o montador, ele só percebendo, né, que esse valor imediato não cabe dentro de um valor imediato de 16 bits, que é o que essa instrução aceita, e ele faz um malabarismo aqui para que você consiga ainda assim fazer essa operação de soma, né? Mas esse valor de 40.000 ele vai ter que ser colocado em um registrador de 32 bits. Então toda essa manobra que é feita aqui, que eu expliquei em detalhes na questão 7, é para que esse valor vá parar em um registrador de 32 bits. E aí sim, com 32 bits isso aqui está dentro do range e eu consigo operar. Então isso aqui é falso, não podemos dizer que é uma pseudo-instrução, certo? Não, a classificação nossa de pseudo-instrução, né, são instruções em que eu não tenho, não são decodificados pelo meu processador. Então, um EDI por si só ele né? Os operandos, claro, tem que ser colocados de forma correta, né? Então, o que está aqui fora do padrão é o valor do operando imediato, que deveria caber em 16 bits e aqui está extrapolando em 16 bits. Tá? Mas não quer dizer que não existe a instrução EDI, lá na documentação existe, né? O código dela é esse.
Vamos ler o 2. O valor imediato passado na segunda instrução não pode ser representado com apenas 16 bits. Então, um compilador montador quebra, entre aspas, a instrução original entre outras 3. Certo, eu diria que isso é verdadeiro. É uma maneira de dizer que, a meu ver, está correta, certo? A instrução OR immediate consegue trabalhar com o valor 40.000, 9C40, pois realiza uma função OR bit a bit, ou bitwise OR, dos seus operandos, não interpretando números com ou sem sinal. Verdade, né? Se você abrir uma calculadora de programador, fazer aqui um testezinho rápido, e coloca o valor 40.000 em decimal, você vai ver que vai dar 9C40. Né? E se você olhar a quantidade de bits aqui, você vê que vai dar exatamente 16. 1, 2, 3, 4, vezes 4, 16. São 16 bits, então sim, ok. Né? Eles são... Você não interpreta esse sinal e, portanto, cabe aí nos 16 bits e essa instrução consegue trabalhar com esse operando 40.000. Né? Que ele converte sem considerar sinal. Diferente da instrução anterior, que é o EDI, que ele vai considerar sinal. Então, precisaria necessariamente de um 17º bit, que seria 0, para indicar que o número é positivo. Então, por isso que essa aqui fica fora do range. Ou seja, no EDI você está fora do range, mas no OR você está dentro do range. É literalmente o mesmo valor, só que aqui, como é considerado sem sinal, está dentro do range. Aqui, como é interpretado com sinal, está fora do range. Porque eu precisaria de um bit a mais para o sinal. E eram só essas 3 proposições simples, análise simples. Depois que a gente já fez a análise detalhada da anterior, essa ficou bem simples. Está lá vista. Curtir, compartilhar, etc, etc.